Olá pessoal, tudo bem? Arthur falando, dando continuidade aqui ao nosso mini curso, tá? De manipulação do DOM com JavaScript. Vamos para a nossa segunda aula, tá? Nessa segunda aula eu vou falar um pouco sobre document.getElementById, certo? Eu vou explicar para você o que é esse palavrão que eu acabei de falar. Então, de praxe, a gente vai fazer o nosso arquivo HTML, aula 2, tá? Vamos criar também o nosso aula 2.js, tá? Que é o de JavaScript, tá bom? Então já tem esses dois. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, né? Vamos criar um nosso HTML aqui, nossa estrutura, tá? Nem vou colocar título nem nada, pessoal, só para a gente se localizar mesmo, tá? Então vou colocar aqui o script src, né? Que vocês lembram que é o que? Isso aqui eu vou buscar lá meu arquivo JS, tá? Que é isso aqui, ó. Aula 2.javascript, tá? Então eu já fiz a ligação com o arquivo JavaScript. Agora aqui no arquivo JavaScript a gente vai fazer a nossa lógica aqui, tá? O que a gente vai manipular, tá? Bom, primeira coisa, voltando só no arquivo HTML, eu vou precisar criar uma estrutura aqui, né, para ela ficar, para dar, por exemplo, para vocês, tá? Então eu vou criar um parágrafo, né? Nesse parágrafo eu vou colocar uma ID, tá? E aí nessa ID eu vou colocar um ID customizada, certo? Para a gente colocar como exemplo. E aqui eu vou colocar um, tá? Vocês vão entender depois do que eu estou falando. Vou criar uma div, certo? Nessa div eu vou colocar um ID também, e eu vou colocar a mesma coisa, tá? ID customizada, né? Como vocês viram o nome desse comando que eu vou mostrar para vocês, né? Ele chama getElementById, né? Ou seja, se você ler aí, souber um pouquinho de inglês, você já vai perceber que ele vai pegar o elemento pela ID, certo? Essa é a intenção aí desse comando, tá? Vou criar um parágrafo, uma div. Pessoal, eu vou criar um H1, tá? Pessoal, isso aqui, assim, é bem relativo, tá? Eu só estou usando esses daqui, né, esses 3 elementos aqui, é só para exemplo mesmo, tá? Mas vocês podem utilizar outras coisas, pode usar table, enfim, pode usar qualquer coisa, tá? Isso aqui é só para exemplo mesmo, é o que eu disse na aula passada, né? Eu estou mostrando para vocês como que faz algumas coisas, mas o que que vocês vão fazer e qual momento, isso daí é um pouquinho da inspiração de vocês, ou da necessidade, enfim. Tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, né, então esse comando aqui que chama getElement by ID, tá? Ele chama assim, então ele funciona dessa forma, ó, é um documento, ponto, getElement by ID, tá? E aí eu coloco aqui o quê? Aquela ID que eu coloquei lá, certo? ID customizada. Sempre lembrando, pessoal, que quando você desenvolve, né, uma página HTML, você precisa, IDs devem ser únicas, tá? Você não pode ficar repetindo. Eu repeti ali só para exemplo, tá bom? Mas a ideia mesmo é que vocês utilizem a ID, né, de uma forma que ela seja única ali, que é o elemento da sua página, tá bom? Então vamos lá, então vamos lá para o próprio código, né? Então o que que eu fiz aqui? Eu coloquei um document, né? Aí eu tô falando para fazer o quê? Pegar o elemento pela ID, né? E eu peguei que é a ID customizada. E o que que eu vou fazer com ela, né? Tem uma mágica aqui que chama innerHTML, né? Então, innerHTML, e aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um novo texto, né, naquela ID, certo? Naquele lugar que está aquela ID, tá? Então eu vou colocar aqui, eu sou conteúdo HTML do JS. Acho que assim, tá bom? Só para explicar, tá? Fecha o B, tá? Então, eu não sei se vocês entenderam, né? Mas o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando um conteúdo em negrito, né, ali dentro, tá? Quando eu uso esse inner HTML, eu estou inserindo HTML naquele espaço, tá bom? Então vamos lá, eu vou executar essa minha aula 2, certo?
Deixa eu dar uma olhada, ver onde ele está, para eu abrir, aula 2, e ele apareceu aqui, ó, né? Coloquei 1, 2, 3, né? Só para vocês se localizarem, tá? E ele apareceu aqui, ó, né? Ele captou o primeiro, né? Captou o primeiro ID que eu tinha aqui, tá? Então, se por exemplo, eu tirar esse daqui, né? Vou lá, faço um comentário de linha, e aí eu vou lá e executo novamente, né, ele acabou sumindo, né, e aí ele pega o outro que é o segundo conteúdo, né. Mas se, por exemplo, se eu quisesse manter esse conteúdo, eu teria que colocar, ID customizada 2, né, e aí eu ir lá também fazer isso, né. É aquilo que eu falei, IDs não podem se repetir na página, tá, não é legal. Então, ó, ID customizada 2 vem para essa ID aqui, né. E se eu usar, ID customizada 3, né, e mudar aqui também, certo? Ele vai aparecer lá no meu parágrafo, né, no terceiro que é um título, né, ó, certo? E aí o que que aconteceu, né, aqui ele aplicou essa formatação, né, porque bom, aqui já é H1, já está formatado, né, então, ele pela natureza mesmo do elemento, ele já é negrito, né. Então aqui, enfim, acabou não influenciando tanto esse B aqui que eu fiz, né, de negrito. Mas aqui no parágrafo, veja, ele mudou, né. Então, ó, vou voltar para lá, meu primeiro elemento, elemento parágrafo, tá, ele não está em negrito, então eu vou lá, vou atualizar e vai ficar em negrito, ó. Eu sou o conteúdo do HTML, certo? Então isso aqui é a primeira coisa, tá, pessoal? Então quando você trabalhar com get element ID, você pode pegar qualquer elemento e você pode manipular, você pode colocar um texto a mais, né? Você pode colocar um texto ali para você queira substituir, né, enfim, tá. E aí tem uma outra forma, né, que além desse inner HTML, eu posso colocar um negócio que chama inner text, tá. E aí eu vou mostrar para vocês o que que é o inner text. Então eu vou fazer um get element by ID, vou colocar uma ID, vou usar aquela segunda ID, né, ID customizada 2, tá, e vou colocar um inner test, vou colocar um igual aqui, vou colocar entre aspas um texto, né, eu sou um texto simples. Opa, S, vou colocar igual, certo? E aí o que que eu faço? Qual é que é a diferença desse para esse, né? O de cima você pode colocar a tag HTML, o de baixo você não consegue, é só texto, texto puro, tá? Então, ó, eu sou um texto simples, o JS. Aí, por exemplo, né, se eu fosse tentar colocar alguma coisa aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, fazer igual o de cima, né? Só para vocês entenderem. Se eu fosse fazer isso daqui, ó, ele não considera HTML, né, então ele considera texto, tá. Então essa é a diferença dos 2, né, e em alguns contextos vocês vão utilizar o texto, tá, é bem pouco, mas existe, e normalmente você vai usar o inner HTML, né, porque você já manda um conteúdo formatado para lá, tá. Então pessoal, a ideia é essa, né, você pegar um elemento pela ID dele, e aí você fazer isso. Certo? E aí tem um negócio interessante, assim, eu vejo bastante isso aí como exemplos, né, de alguns professores gostam de, usar esse exemplo, eu acho interessante, que eu já vi um monte de professor fazer com esse exemplo, eu acho legal, né. O que que eles fazem? Eles criam uma função, tá, eles usam uma função que chama setTimeout, certo? Que eu acho que pelo nome vocês já devem imaginar, tá? Uma função setTimeout, ela seta um tempo, né, ela dá um tempo para executar algo, né. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa função ela funciona assim, ó, a função setTimeout, você coloca uma função de callback dentro dela, eu acho que todo mundo sabe o que é a função de callback, né, quem assistiu o curso lá vai saber, quem não assistiu, vai lá assistir para não perder tempo. Certo? Uma função de callback, você precisa colocar esses parâmetros, tá? Esse último aqui, ó, que eu coloquei, esses 3.000 aqui,
né, isso aqui são milissegundos, né, aqui tá errado. Aqui são milissegundos, tá, que a gente chama, então isso aqui são 3 segundos, né, então seria colocar até em 3.000, se eu quiser 5 segundos, aqui seria 5, né, então eu vou colocar com 3 para não demorar tanto, tá. E aí o que que vai acontecer? Eu vou colocar algo aqui que em 3 segundos ele vai modificar algo, certo? Então eu vou pegar lá aquele nosso conteúdo, tá, eu vou colocar ele aqui, vou comentar ele lá e vou colocar ele aqui dentro, né. Então o que que ele vai fazer aqui? Ele vai pegar a ID customizada e ele vai colocar: "Eu sou o conteúdo do HTML do JS", tá em negrito, né. Então foi isso, tá. Então qual elemento ele vai pegar? Ele vai pegar esse aqui, né, ele vai pegar o elemento 1, né. Então vamos lá fazer o teste, tá. Então esse elemento aqui, ele tá com texto, tá com o número 1, eu vou atualizar e vocês vão ver, vai estar com 1, só que aí quando der 3 segundos vai aparecer aquela modificação, certo? Ó, isso, 1, pá, apareceu, certo? Então essa funçãozinha aí set timeout é legal para não para isso, lógico, isso aqui é só como exemplo, né, que eu achei interessante, mas isso mostra que você consegue trabalhar com isso daqui dentro de uma função, você pode criar um loop, né, quem estudou o curso anterior aprendeu a fazer loop ali com for each, então você consegue trabalhar com isso, você consegue colocar um if, né, if de customizado alguma coisa, faça tal coisa, né. Então você consegue usar toda aquela linguagem, né, aquela sintaxe básica da linguagem, você consegue colocar com esses comandos aqui de manipulação do DOM. Certo? Então é isso, pessoal. Essa parte só queria fazer esse vídeo rápido aqui com esse get element by ID, tá? Vai ter tem alguns comandos que são parecidos, né? Que um chama query selector mas a única diferença deles, assim, alguns são mais generalizados, né? Esse aqui só pega ID, mas tem questão de performance também, tá? Então esse aqui é um dos mais rápidos, é um dos mais eficientes também, e você pode trabalhar, enfim, vai muito pela sua inspiração aí, o céu é o limite. Tá bom, pessoal? Então é isso, até uma próxima aula, até mais, tchau, tchau.